Olá pessoal, hoje eu venho comentar e indicar mais um livro para vocês e que é um livro que foi recentemente publicado pela editora Realizações, que é este livro chamado Mapas do Significado, a Arquitetura da Crença, que foi escrito pelo autor Jordan Peterson. Este livro, que é nem um pouco pequeno, é um livro bem grande, bem extenso, com mais de 500 páginas, e que se refere a um estudo muito completo sobre a crença. Se você não sabe, este autor, o Jordan Peterson, ele é um autor muito famoso, que ficou mais conhecido pela sua obra 12 Regras para a Vida, que aparentemente é um livro de autoajuda, mas que dizem que é um livro muito bom. E também, principalmente, eu acho, pelos seus vídeos no YouTube. Então ele é muito conhecido também na internet por se envolver com algumas discussões bem polêmicas sobre o politicamente incorreto, né? Ou o politicamente correto e as questões sobre o feminismo e a desconstrução de uma sociedade patriarcal. Então ele pode ser considerado um autor conservador, de certa forma, e este conservadorismo também se evidencia nesta obra que eu vou falar hoje, que é Mapas do Significado. E já avisando que no site da editora Realizações, eles estão com ótimos descontos. Os livros estão com descontos de 50%. Então estão com ótimos preços e vale a pena dar uma conferida. Acesse o link que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo e aproveite esta promoção, esses livros. E acessando esse link que vai estar aqui na descrição, você também estará ajudando o canal. E o autor também é um psicólogo clínico. E essa obra está muito relacionada com a psicologia. Inclusive, esta obra é fruto de muitos anos, de mais de 10 anos de pesquisa a respeito desse assunto, que é a crença. E então vai trazer uma perspectiva muito ligada à psicologia. Ele vai, inclusive, trazer muitos autores conhecidos da psicologia e outros também autores, filósofos, como Friedrich Nietzsche e outro autor que eu, inclusive, gosto muito, que é o Northrop Frye, que ele fala muito sobre a questão do mito. E é um autor muito bom, inclusive, já indicando aqui, ele escreveu um livro chamado A Imaginação Educada, que vale muito a pena ler. Se vocês quiserem, posso falar sobre este livro também. E nesse livro ele vai expor, então, uma teoria que ele mesmo desenvolveu a respeito da crença, a respeito do surgimento e do funcionamento da crença, ou melhor, das crenças. Ele percebeu que as crenças não apenas movem o mundo, elas fazem o mundo, elas são o mundo. Porque as crenças, elas influenciam muito os indivíduos, e os indivíduos constituem a sociedade. Então, ele percebeu muito que a crença envolve todo o mundo, toda a sociedade. Quando ele fala de mito, ele não traz aquela perspectiva muito errônea que as pessoas têm de que o mito se refere a algo falso, a uma criação da mente humana. Para ele, mito não é sinônimo de mentira. Pelo contrário. E aí ele faz uma distinção também entre o mito e a ciência, que é bem interessante. Ele faz isso já no começo do livro. Também é interessante a perspectiva que o autor traz nesta obra. Porque quando se fala de mito e de que as crenças são muito semelhantes entre si, tem-se muito uma perspectiva de relativismo moral. Só que ele não traz essa concepção de multiculturalismo, de relativismo moral. Ele acredita, sim, em leis éticas universais que devem guiar o indivíduo, de leis morais absolutas. Isso já fica bem claro no começo do livro, quando ele diz: descobri que as crenças fazem o mundo de uma maneira tão real que as crenças são o mundo, em um sentido mais que metafísico. Contudo, essa descoberta não faz de mim um relativista moral. Pelo contrário, fiquei convencida de que o mundo em que se acredita é organizado, que há absolutos morais universais, embora eles sejam estruturados de tal modo que uma faixa diversa de opinião humana permanece tanto possível quanto benéfica. Acredito que os indivíduos e as sociedades que desprezam esses absolutos por ignorância ou oposição deliberada estão condenados à miséria e possível dissolução. Então, já na introdução deste livro fica claro que o autor
não vai trazer uma percepção de um relativista moral. Pelo contrário, ele vai trazer sim essa questão de valores universais e absolutos. E é por isso que eu achei essa obra também tão interessante, afinal, não sou uma relativista moral. E quando eu fui pesquisar um pouco sobre esta obra, sobre do que se tratava, quando li a contracapa e a introdução, na verdade, antes de ler a introdução, porque na introdução já deixa isso bem claro, eu pensei que essa obra estava muito relacionada a essa questão do relativismo, porque sempre que se fala, ou quase sempre que se fala sobre esse assunto de religiões e que traz essa questão das religiões comparadas também, tem-se muito essa perspectiva do relativismo. Mas, felizmente, esta obra não traz essa perspectiva, como vai ficar bem claro ao longo de todo o livro. E ele também faz, ao longo do livro, uma crítica bem forte à questão das ideologias políticas. Ele diz que as ideologias políticas tendem ao autoritarismo, porque quem nelas deposita sua crença faz com que essas crenças, com que a sua sobrevivência dependa dessas crenças. Então é por isso que as ideologias totalitárias, as ideologias políticas que nós já conhecemos e estamos acostumados de certa forma, né, como o nazismo e o comunismo, é por isso que elas tendem ao autoritarismo, porque ela faz com que as pessoas que acreditam nessas ideologias faz com que a sua vida dependa dessas ideologias. E é exatamente isso que nós vemos ao longo da história. Então, nesses pontos em que ele faz essa crítica a essas ideologias políticas, fica bem claro a sua visão conservadora. E ele faz essas críticas ao socialismo, ao comunismo e essas ideologias, porque ele também já foi pelo que ele deixa claro na introdução da obra. Ele diz: eu não consegui racionalmente aceitar as premissas da religião conforme as entendia. Então recorri a sonhos de utopia política e poder pessoal, a mesma armadilha ideológica que pegou milhões de outras pessoas aos séculos recentes. E aí ele traz essa questão à tona de que nós vivemos em uma época que se torna cada vez menos religiosa. E, no entanto, uma época que, como antes, não pode negar a existência de valores éticos universais. Porque mesmo aqueles que são ateus, que não aderem a certas crenças, eles ainda agem de forma ética, segundo aqueles princípios morais universais, e defendem esses princípios, defendem esses valores. Então ele diz que as intuições morais são cada vez mais inescapáveis, mesmo vivendo em uma época que a religião tem diminuído, que as crenças religiosas têm diminuído. A explicação de mapas do significado é que não importa quanto alteremos o mundo como um lugar para perceber, continuaremos a habitar o mundo como um lugar para agir e continuaremos a estar sujeitos às regras absolutas válidas neste universo. Então essa é uma dos principais pontos que ele traz. Ele diz que as crenças trazem a perspectiva de que o mundo é um fórum de ação. E essa questão do mundo como um fórum de ação é constituída de 3 elementos que tendem a manifestar padrões típicos de representação metafórica. Então, esses 3 elementos são: primeiro, o campo inexplorado. O território inexplorado ele é representado pela Grande Mãe. Já o território explorado é representado pelo Grande Pai. E a mediação entre o território explorado e o território inexplorado é representado pelo Divino Filho, pelo Filho Divino. Então ele diz que esses 3 elementos, esses 3 padrões, eles estão presentes em todas as crenças, praticamente. Então ele vai fazer uma análise mais profunda ao longo dessa obra, principalmente sobre esses 3 elementos, e trazendo alguns trechos bíblicos, inclusive, e outros trechos, outras metáforas e mitos que trazem essas questões desses 3 elementos. Então, eles estão presentes em praticamente todos os mitos. Mas para entender essas questões, estes pontos, que são os principais que o autor traz na obra, é preciso lê-la. Afinal, é uma obra bem complexa, possui uma linguagem, de certa forma, difícil. Não que não seja clara,
a linguagem é clara. Porém, tem muitos termos que é preciso ficar, né, pesquisando para compreender, porque são termos até mais relacionados com a área da psicologia. Então, durante a leitura é preciso recorrer a um dicionário para compreender certas palavras, certos termos que são de uma área específica, e aí acaba que a leitura torna-se um pouco mais demorada. Porém, a linguagem é de fácil entendimento. Então é isso, este vídeo foi mais uma introdução para essa obra, foi mais um resumo, né, do que se trata a obra. E se você se interessa por essa área do funcionamento das crenças, este livro é ideal, afinal ele é fruto de anos de pesquisa e tem muitas referências bibliográficas, ele traz muitos autores, então vale a pena dar uma olhada nessa obra se você está pesquisando ou se interessa por este tema. E vale a pena também aproveitar a promoção que o site da editora Realizações está fazendo durante este período. Já está aberta essa promoção, já está acontecendo lá no site. E vai até o dia 10 de março. E vale muito a pena aproveitar essa promoção, porque está com 50% de desconto os livros, então estão com ótimos preços. E eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo um link para você acessar e adquirir este e entre outros livros lá que são muito interessantes, livros sobre educação clássica e entre outras obras sobre filosofia e etc. Se você acessar este link que está aqui embaixo, você poderá também estar ajudando o canal. E divulgue essa promoção, divulgue este link para que outras pessoas também possam estar sabendo desta promoção. Espero que tenham gostado do vídeo, não esqueçam de compartilhar este vídeo com as pessoas que você conhece e até os próximos vídeos. Tchau! Salve Maria!